Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Julie do Crochetando Amigas e hoje nós vamos estar aprendendo esse porta-celular Fênix, tá? É um trabalho bem simples e a gente vai estar usando apenas 80 gramas de fio. Então dá para você aí na sua casa fazer com aquela sobrinha de fio que você tem, tá? Eu estou usando um poliéster de 3 milímetros com uma agulha de 4,5. Se você tiver um náutico de 3 ou de 4 também, você consegue fazer essa peça. O importante é que o fio seja mais fino, porque ela é uma peça mais delicada, para que essas pipoquinhas aqui fiquem bem delicadinhas, tudo bem? Vamos começar então? Nós vamos começar o nosso trabalho fazendo 12 correntinhas. Então, eu dou a laçada aqui, já faço a primeira correntinha e já conto com ela, tá? Então, olha só, 1, 2, 3, 4. Importante que vocês não façam muito apertada para que depois o trabalho não fique torto, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. Agora nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo, mas ao invés de nós pegarmos aqui nessa alcinha da frente, nós vamos estar pegando aqui nesse calombinho de trás, ok? Então vamos lá. Pulo primeiro, venho aqui nesse calombinho e faço um ponto baixo. Vai dar um total de 11 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E nós vamos sempre, meninas, ajeitando o nosso trabalho aqui, tá? Então, eu fiquei com 11 pontos baixos. Agora, nós vamos começar a trabalhar a nossa pipoquinha. Então, nós fazemos uma correntinha, eu viro o trabalho e a partir de agora, eu vou trabalhar o quê? Sempre pegando embaixo dessas duas alcinhas aqui das correntinhas, tá? Vou trabalhar sempre aqui, olha, pegando as duas alcinhas. Então, eu estou aqui, virei o trabalho, eu vou pular essa correntinha de onde está saindo a laçada e venho trabalhar aqui na próxima, olha, passo embaixo das duas correntinhas, faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer a pipoquinha, como se nós fôssemos fazer um ponto altíssimo, só que eu vou pegar uma vez só a laçada, olha. Laço a agulha, venho embaixo das duas correntinhas, busco o fio, fico com 3 na agulha, laço novamente, tiro 1, fico com 3, laço novamente, tiro 2, fico com 2, laço novamente, tiro os 2 e fecho o trabalho. Na próxima correntinha, faço um ponto baixo, sem alongar. Notem que já fez tipo uma covinha aqui, olha, por quê? Porque já formou a minha pipoquinha aqui desse lado. Então, novamente, dou a laçada na agulha, passo o fio, pego, fico com 3, busco novamente esse fio, tiro 1, fico com 3 novamente, busco novamente, tiro 2, fico com 2, busco novamente, tiro os 2 e fico com 1. Vou no próximo e faço um ponto baixo. Novamente, vou fazer um ponto alto aqui. Chamo só de ponto alto porque eu não dou duas laçadas para fazer o altíssimo, eu dou uma só, tá? Então, vamos lá, ó. Dou a laçada, passo por baixo das duas alcinhas da correntinha, busco o fio, fico com 3, busco o fio novamente, tiro 1, fico com 3 de novo, busco novamente, tiro 2, fico com 2, busco novamente, fecho e na próxima eu faço um ponto baixo. Esse movimento de fazer um ponto alto duplo e depois um ponto baixo, vai formando essa pipoquinha aqui, tá? Então, novamente, dou a laçada, busco o fio, fico com 3, busco novamente, tiro 1, fico com 3, busco novamente, tiro 2, fico com 2, busco novamente, fecho tudo, um ponto baixo. Agora, estou chegando aqui, vou fazer meu último ponto alto
duplo e termino o meu trabalho com um ponto baixo, tá? É muito importante que vocês se atentem para isso. A gente sempre vai estar começando aqui com um ponto baixo e terminando aqui com um ponto baixo. E notem que nós formamos a nossa pipoquinha, são um total de 5 pipoquinhas. E o trabalho vai ser sempre esse. Terminei a carreira de ponto pipoquinha, vou fazer uma correntinha, viro o trabalho e agora para cada correntinha que se formou aqui em cima da pipoquinha, eu faço um ponto baixo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Notem que eu fiz uma carreira de ponto baixo, voltei com a pipoquinha, volto com a ponto baixo novamente. E agora, faço uma correntinha, viro o trabalho e faço a carreira de ponto pipoquinha. Começando com um ponto baixo, uma pipoquinha. Um ponto baixo, uma pipoquinha. Um ponto baixo, vou soltar o fio aqui, só um minutinho. Vamos ajustando o trabalho, tá? Uma pipoquinha. Um ponto baixo, uma pipoquinha. Um ponto baixo, uma pipoquinha e termino, só um minuto que eu errei aqui, e vou terminar esse meu trabalho com um ponto baixo. Então, eu fiz mais uma carreira de pipoquinha. Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho, olha só, já tenho 2 carreirinhas de pipoca. E volto fazendo essa carreira com um ponto baixo. Então, meus amores, o trabalho vai ser esse. Eu venho com uma carreira de ponto baixo, volto com uma pipoquinha. Uma de ponto baixo, outra de pipoquinha. Vocês vão fazer até atingir a altura de 16 centímetros. No meu caso, deu 9 carreirinhas de pontos pipoquinhas, tá? Olha só, se eu pegar da primeira pipoquinha aqui até aqui embaixo, dá 16. Talvez pela tensão do ponto de vocês, 9 pipoquinhas não dê 16 centímetros. Então, vocês podem ir fazendo mais pipoquinha até vocês alcançarem 16 centímetros. Terminei aqui a 9ª carreira de pipoquinha, volto o trabalho e faço uma carreira de ponto baixo. Aí sim eu termino. Por quê? É composto por uma carreira de pipoquinha e uma carreira de ponto baixo, ok? Então, fazendo essa carreirinha agora de ponto baixo, eu termino. Terminei aqui, olha, fiz o meu último ponto baixo. Vou estar medindo para vocês, tá? Se o de vocês não chegaram até 16 centímetros, pode fazer mais carreiras, não tem problema, olha. O meu atingiu 16 centímetros. Então, agora, depois que terminou essa carreira de ponto baixo, vou até desmanchar o último para vocês verem. Nós vamos circular, tá? Esse trabalho aqui com ponto baixo. Nós vamos circular essa lateral, o fundo, essa lateral e aqui também. Então, os 4 lados do trabalho, ó. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, olha, meu último ponto baixo. Eu faço uma correntinha, viro meu trabalho para cá e no mesmo lugar eu coloco a agulha, busco o fio e faço outro ponto baixo. Então, eu fiz um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, nós vamos trabalhar pontos baixos aqui, ó, nessa valinha e aqui nesse buraquinho onde tem o ponto, onde tem a pipoquinha, tem um buraquinho, a valinha, o buraquinho. Só que aqui nessa valinha, nós não vamos pegar só essa alcinha, por quê? Senão o nosso trabalho fica com buraco. Se vocês olharem bem, tem outra alcinha aqui, ó,
do lado, aqui no atrás. Então, vocês vão colocar a agulha pegando embaixo dessas duas alcinhas para não fazer buraco. Vou mostrar para vocês, olha. Estou com a agulha aqui, eu venho aqui embaixo, olha, uma, duas, tá vendo? Busco a laçada, faço ponto baixo. Venho aqui nesse buraquinho agora, busco o fio, outro ponto baixo. Embaixo aqui das duas alcinhas, outro ponto baixo. E assim eu vou fazendo um ponto baixo aqui na valinha, pegando as duas alcinhas e outro no buraquinho, até chegar lá na virada. Vou fazer para vocês verem como é a virada novamente, tá? Só um minuto que meu fio aqui deu um nozinho, deixa eu desmanchar. Aqui. Sempre pegando aqui embaixo das duas alcinhas, tá? Isso é muito importante para o trabalho não ficar com buraco, ok? Vamos lá, então. Estou chegando já aqui no final, fiz no buraquinho, passo embaixo das duas alcinhas e agora faço o meu último ponto aqui, tá? Fiz o meu ponto baixo. Faço uma correntinha e volto no mesmo lugar e faço ponto baixo, ok? Já virei o trabalho. E agora eu vou fazer um ponto baixo dentro de embaixo de cada correntinha dessa, olha, passo a agulha aqui, aproveito, já pego esse meu fio que eu comecei o trabalho, coloco ele aqui para esconder e faço um ponto baixo, olha. Vou fazendo um ponto baixo para cada correntinha dessa, ok? Chegando aqui na viradinha, eu faço a mesma coisa. Faço um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo no mesmo lugar. E volto fazendo aqui a mesma coisa. Embaixo da valinha, pegando as duas alcinhas e dentro do buraquinho. Chego aqui novamente, faço um ponto baixo, uma correntinha, outro ponto baixo e um ponto baixo para cada correntinha. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para a gente fechar o nosso trabalho. Estou chegando aqui no final do trabalho, olha só. Fiz o meu último ponto baixo. Eu já posso cortar o fio e deixar assim uma quantidade que dê para fazer o acabamento. Aqui eu já tinha cortado. Tiro esse fio aqui da agulha. Vou pegar agora a agulha de tapeceiro para a gente poder estar fazendo o acabamento. Deixa eu dar uma seladinha aqui, porque esse fio desfia muito facinho. Vou dar uma seladinha aqui para ficar mais fácil, tá bom? Então, a gente passa agora o nosso fio na agulha e olha só, vou mostrar bem pertinho para vocês. Terminei aqui meu último ponto baixo. A próxima correntinha aqui desse lado, eu vou passar a agulha de tapeceiro embaixo dos dois fios da correntinha para simular uma correntinha, olha. Passo pro lado de cá, faço tipo uma alcinha, tá vendo, da correntinha, volto novamente de onde ele saiu, trago aqui para trás, aí eu já simulo uma correntinha para fechar o trabalho, tá bom? Olha só, simulei uma correntinha aqui. Agora eu vou pegar esse fio, vou trazer aqui do ladinho, porque depois nós vamos costurar, vou esconder esse fio, já vou selar esse, e eu tenho uma parte do porta-celular pronto. Nós precisamos de duas. Então, se você não lembra como foi o início, você volta esse vídeo aqui. Vou fazer mais uma parte dessa e eu volto com vocês para a gente estar montando o porta-celular. Terminei a outra parte, já estou com as duas partes para a gente estar montando o nosso porta-celular. E agora eu vou dar para vocês 3 opções de fechamento desse porta-celular, tá? Vocês podem fazer o quê? Vocês podem colocar pipoquinha para o lado de fora, com pipoquinha para o lado de fora, tá? E para cada correntinha aqui, vocês vão fazer uma carreira de pontos baixos, pegando embaixo das duas correntinhas aqui e das duas aqui.
Vocês podem também colocar pipoquinha para dentro, com pipoquinha para dentro, costurar do avesso, fazendo também uma carreira de ponto baixo, pegando embaixo da correntinha aqui e embaixo da correntinha aqui. E o trabalho vai ficar assim, ok? Com essa lateral. Para que o trabalho de vocês fique igual a essa, nós vamos fazer o fechamento com a agulha de tapeceiro, tá? Então, é a forma que eu vou estar mostrando para vocês. Aí, o fechamento de vocês é opcional. Nós vamos deixar, olha, tá? Pipoquinha pro lado de fora, pipoquinha pro lado de fora. E aqui, a gente vai estar medindo esse fio, porque nós vamos fazer uma costura de vai e volta. Então, eu gosto de medir, tá? Eu gosto de medir assim, uma é para ir, uma para voltar, e deixo mais uma para estar fazendo o acabamento, porque eu tenho medo que o fio não dê, depois a gente tem que fazer a emenda e é muito ruim, tá? Então, a gente vai estar cortando esse fio aqui, vamos estar passando na agulha de tapeceiro, ok? E nós vamos começar a costura, tá? Para começar a costura, eu já gosto de vir com o meu fio aqui, olha, eu trago esse fio aqui para baixo, ó, trago todo esse fio aqui para baixo, já selo esse fio aqui, ok? Já dou uma seladinha e passo ele aqui por baixo de outros fios, voltando aqui para cima, para ele ficar bem preso, tá bom? Deixa eu cortar essa parte aqui e dar uma seladinha, porque desfia muito facinho esse fio, né, gente? Fio macio, gostoso de trabalhar, mas o fio de poliéster é assim. O náutico também, né, desfia super facinho, tá? Vou dar uma ajustadinha aqui, ó. Então, eu já trago ele pra cá, ó. Notem que eu selei ele aqui, trouxe pra baixo. Agora, eu vou levar ele lá pra cima pra gente começar a fazer nosso trabalho, porque aí ele vai ficar bem preso aqui e não vai ter perigo. Ó, o duro de selar o fio assim, ó, que depois ele fica enroscando, tá vendo, ó? Ele não vai ter perigo de escapar. Então, eu trago aqui pra cima, ok? Vou ter que cortar isso aqui, ó, porque ele tá enroscando, vai estragar meu trabalho, ó. Vamos lá, vou trazer ele aqui pra cima. Deixa eu cortar aqui, se desfiar eu selo de novo. Então, vamos lá. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, tá? Um em cima do outro. Se vocês quiserem, vocês podem pegar um marcadorzinho só pra tá aprendendo um pouquinho o trabalho, tá? Mas eu não vejo necessidade, mas vou colocar aqui pra vocês, só pra vocês verem, ó. Marca aqui no final, tá? Correntinha com correntinha, pra não ficar escapando, porém, eu não vejo necessidade, porque o número de correntinhas, ele é igual, né? De uma peça e da outra, tá? Então, vocês vão trazer o fio pra cá, olha só, passa por baixo das duas correntinhas pra levar pro lado de cá do trabalho. E agora, nós vamos começar a fazer a nossa costura, tá? De que forma? Olha, o fio tá aqui, então eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou passar embaixo dessas duas correntinhas, embaixo dessa, e vou trazer o meu fio pra cá, ok? Já fiz uma costura. Como a gente tá começando o trabalho, eu gosto de voltar aqui, olha, onde a gente começou e costurar de novo, para que fique um trabalho bem firme, ó. Passo embaixo das duas desse lado e tá enroscando aí das duas desse lado aqui, trago pra cá para fazer a costura. Olha só, já fechei. E volto novamente, olha só. Embaixo da correntinha, com embaixo da correntinha, trago pra cá. Vou na próxima, passo por baixo das duas alcinhas da correntinha, passo por baixo das duas do outro lado, trago o fio pra cá.
Vou na próxima, embaixo das duas alcinhas, embaixo das duas e trago pra cá. Próxima, novamente. Então, eu vou fazer esse movimento, meninas, levando de um lado pro outro, passando embaixo das duas alcinhas das duas correntinhas. E assim eu vou fazendo a minha costura, vai ficar com esse efeito aqui, tá? Então, nós vamos costurar tudo aqui, correntinha com correntinha, não tem aumento nada, até chegar aqui. Estou chegando aqui no final da costura, voltei com vocês pra gente fazer o arremate. Olha só. E aqui, com o meu último pontinho da costura, novamente, eu passo o fio 2 vezes, tá? Pra ficar bem segura essa costura aqui, olha. Eu volto aqui de novo e passo o fio aqui novamente, tá bom? Passo o fio aqui novamente, ok? Agora, a gente pega esse fio, coloca aqui pra dentro e aqui agora a gente faz um arremate lá dentro, bem escondidinho, bem bonitinho. Então, vou deixar aqui, depois eu arremato, pra quê? Pra gente já terminar aqui o nosso porta-celular. O que nós vamos fazer aqui, então? Uma vez que ele já tá todo costurado, nós vamos vir aqui nessa boca aqui dele, olha, e nós vamos contornar aqui com uma carreirinha de ponto baixo, olha. Passo aqui a agulha, pegando as duas alcinhas aqui embaixo, busco esse fio, prendo, e eu venho aqui fazendo uma carreirinha de ponto baixo para cada correntinha. Já aproveito e já vou escondendo meu fio aqui atrás, tá? Olha. Depois eu já arremato esse fio aqui também. Para cada correntinha, eu faço um ponto baixo. Chegando aqui nessa emenda, tá? É interessante que vocês juntem aqui, olha, essas duas partezinhas. Junta a partezinha aqui e faz um ponto baixo, tá vendo? Olha, e fica esse trabalho aqui bonitinho. Vou fazer novamente, olha. Faço meu ponto baixo aqui nessa correntinha, pego essas duas alcinhas, um de um lado, outro do outro aqui, puxo e faço um ponto baixo para ficar bonitinho. E continuo o trabalho com um ponto baixo, ok? Aqui. Já estou chegando aqui do outro lado. Vou fazer a mesma coisa nessa costurinha que a gente fez aqui, ó. Olha só. Faço na última correntinha um ponto baixo, venho aqui, pego uma alcinha daqui, mais uma alcinha daqui, busco, faço um ponto baixo, ok? E faço, esse aqui ficou apertadinho, faço meu último ponto baixo aqui. Agora, tá? Por que a gente fez aqui outra carreirinha? Pra gente poder colocar as argolinhas articuladas aqui para pôr a nossa alcinha, tá? Então, agora, nós vamos dar uma frouxada nessa laçada. Eu venho aqui, não nessa subida, eu venho aqui nessa primeira correntinha, passo a agulha por detrás, pego esse fio, trago aqui para trás, tá? Olha só, simulei um fechamento. Venho aqui embaixo dessas duas alcinhas, pego essa laçada, ajusto para ficar bonitinho, busco o fio e trago aqui para frente. Agora, eu vou fazer aqui, para cada correntinha, um ponto baixíssimo, olha. Passo por baixo das duas alcinhas, busco a laçada e já fecho, tá vendo? Olha, passo por baixo, busco o fio, já fecho a laçada. Vou fazer, então, uma carreira de ponto baixíssimo para ficar esse trabalhinho aqui bonitinho, ó, tá? Fica um acabamento muito bonitinho. É um acabamento que a gente costuma fazer nas bolsas, tá? Para quem já trabalha com bolsa, já está acostumado a fazer esse tipo de acabamento. Fica um acabamento assim bem bonito, olha, onde a gente fez a junção aqui, olha.
Fica uma coisa bem feitinha, olha, um acabamento bem legal, tá? Deixa eu desmanchar esse, que esse ficou meio tortinho, eu não gostei. Vamos lá. Esse ficou meio grande. Estou terminando já aqui. Desmanchar que eu não gostei. Gente, é um tal de desmanche, faz de novo, né? Se a gente não gosta, se fica meio tortinho, para que o nosso trabalho fique bonitinho, a gente tem que desmanchar mesmo e fazer novamente, tá? Ainda mais quando a gente tá falando de acabamento, é interessante que fica tudo simétrico, tudo bonitinho. Então, se precisar, se a correntinha não ficou legal, desmanche. Cheguei aqui, olha, na minha última, vou cortar o meu fio. Deixo um pouquinho desse fio pra gente tá fazendo acabamento, tá? Vou lá pegar a minha agulha de tapeceiro novamente. Deixa eu ver onde eu coloquei minha agulha aqui, meu peru. Vou pegar minha agulha de tapeceiro novamente pra gente poder tá fazendo esse acabamento. Ok? Passo aqui na agulha de tapeceiro. Venho aqui nessa primeira correntinha que eu fiz, passo a agulha por baixo das duas laçadinhas, aqui das duas alcinhas, trago o fio pra cá e levo ele novamente aqui onde saiu a outra correntinha, que ela tá bem apertadinha, e levo esse fio aqui pra trás, simulei uma correntinha. Agora, nós vamos fazer o acabamento aqui dentro, tá? Esconde esse fio bonitinho. E aí, a nossa peça já está terminada. Ajeito o trabalho, olha só, terminei a minha peça. Agora, a gente vai estar colocando a alça nessa bolsinha, olha. Por isso que nós fizemos mais uma carreira aqui de pontos baixos, que é pra gente ter esse espaço aqui, pra gente poder tá passando a argola articulada, tá, ó. A gente tem um espaçozinho para não roubar o espaço interno onde vai ficar o celular. Então, eu passo aqui a argola articulada dos dois lados, tá? Aí vocês coloquem da cor que vocês quiserem, né? Da preferência de vocês. É importante o quê? Que os metais combinem, tá? Se você colocar a argola articulada níquel, você coloca a alcinha com acabamento níquel, tá bom? Se for dourada, com dourado, olha só. Aí, a gente já passa aqui a nossa alça. E é importante que vocês usem uma alça, tá? Com regulagem, porque tem gente que gosta de usar de lado. E o nosso porta-celular está pronto e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!